Ideias em Foco CE, sempre trazendo uma pauta positiva para as classes produtoras do estado do Ceará, porque as empresas têm representatividade maior na economia, são as empresas que contratam, que fazem com que a economia movimente, que o país, apesar dos pesares, possa ter alguma expectativa de crescimento. E hoje comigo, mais uma vez, General Teófilo, ele que é especialista em segurança, foi secretário nacional de segurança pública, e nós vamos falar um pouco sobre essa questão da insegurança dos empresários, do MEI às grandes empresas, que muitas vezes estão impedidas de avançar nos seus negócios por falta de segurança no território cearense. Meu amigo General Teófilo, obrigado mais uma vez pela sua presença no Ideias em Foco. Nós tivemos aqui há um ano atrás falando de temas relacionados à segurança pública ou insegurança pública, que é o que mais nós estamos vivenciando. E nesse período de um ano nós tivemos vários casos de empresários que tiveram seus negócios prejudicados por conta da insegurança. Eu me recordo bem, e nós comentamos sobre isso, sobre aquele caso do Itapajé, um simples vendedor de espetim ali na praça que não pôde, ali teve que parar suas atividades porque foi morto, porque não pôde pagar o dinheiro que aumentou do tráfico, do crime que ali exigia a sua propina. Meu amigo, como é que você avalia a questão da insegurança no estado do Ceará um ano depois do nosso podcast? Fábio, é um prazer mais uma vez estar aqui no Ideias em Focos. Realmente é um programa de grande audiência. E um ano depois, e com a experiência de ter percorrido já uma grande parte do nosso estado, de carro, enfrentando as estradas esburacadas, né? A falta de infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, que a gente vê no interior todo, é alarmante a situação dos empresários no interior. Hoje de manhã, por acaso, lendo o jornal, vi a notícia que Icapuí, né, a terra da lagosta, o dia da lagosta, ali já próximo ao Rio Grande do Norte, e que ela se tornou mais violenta, por quê? Porque o presídio de Mossoró estava com Fernandinho Beiramar. Então toda a sua cúpula alugou mansões no Icapuí. Então, além de ela já ser violenta, ela piorou muito. Então a gente viu hoje de manhã o imposto da água. Então, para você vender um garrafão de água, você paga R$1 por crime. E se não pagar, você tem que sair dali. O supermercado é a mesma coisa. Então é lugar comum quando a gente vai pelo interior. Eu estive agora no Maciço do Baturité, dono do supermercado me chamou do lado, pediu para não ser fotografado nem filmado, que ele tinha que pagar R$1.200 para manter o supermercado dele funcionando. R$1.200. Se eu não me engano, foi em Mulungu, né? E a gente fica impressionado que onde a gente vai é isso. Tivemos também aqui, próximo a Canidé, a Caridade, se eu não me engano, mesma coisa. O dono do supermercado fez uma reuniãozinha no sítio dele com a gente. Não, água eu já parei de vender, porque eu não vou ser conivente com isso. Meu supermercado está funcionando lá e a gente está sobrevivendo, mas as taxas que o crime está colocando, esses representantes de internet, né? Que aí eles colocam a GatoNet, começam a cobrar por esse serviço. Isso aí eles copiam do Rio de Janeiro. Que o nosso modelo de crime é o modelo do Rio de Janeiro, que está entregue a essa bandidagem. É uma realidade que a gente se depara cotidianamente com esses fatos, né? Caridade, você falou no município de Caridade, um município que só tem de caridade o nome, só tem só o nome como referência de coisa positiva. Eu conheço demais essa cidade e sei da ação do crime que cada vez mais se organiza, General. Antigamente a gente ouvia falar em ações, em brigas de facções criminosas, que se degladiavam por tomada de espaço para o comércio de drogas. Isso vem mudando. A droga hoje representa, se não me engano, 11% dos negócios desse pessoal. Ou seja, o crime ele toma de conta das ações empresariais comuns do dia a dia, como você falou, da água, da internet, de um gás que tem que ser comprado, de um determinado mercantil que o crime orienta e indica que a pessoa vai comprar. E o governo parece inerte, parece que não tem conhecimento disso.
Nós tivemos 2 grandes eventos aqui que marcam muito essa inércia do governo. Foi o caso do Iraporanga, que a gente foi agora lá no município Morada Nova, é um distrito. Essa equipe que está aqui comigo foi lá. E nós nos perdemos, porque a estrada é carroçável. Às vezes só passa moto, quando chove não passa nem moto. E não tem internet, a internet sumiu. Então a gente via no GPS e ficamos perdidos. Nesse mesmo dia, o governador estava indo lá reinaugurar o Iraporanga. Né? Reinaugurar o quê? Ele exigiu que um trailer da polícia fosse para lá, um posto móvel. Alguns moradores foram, né, inadvertidamente, porque não está seguro ainda, não tem nada lá. Colocou um parquinho, fez um carnaval e fez essa propaganda enganosa. Tivemos o caso da plantação de maconha em Acopiara. Quase 300 mil pés de maconha. Aí faz aquele alarde e depois deixa aquilo sem segurança. Não sei quantos mil pés de maconha ainda, não queimou, não incinerou, não demarcou o crime. Vem um deputado federal, entra e descaracteriza toda a cena do crime, porque mexe em tudo. Um absurdo, entendeu? Em cima de outro. Né? Poderia ter ido, denunciava, então era o normal que qualquer deputado faria, ou qualquer pessoa mais esclarecida. E não chegar dentro da cena do crime e fazer o que se foi feito. Mais midiático do que para resolver o problema. A gente sempre discute aqui, qual é a solução, né? Qual é a solução? Não adianta só ficar mostrando o problema, Sim. não. A gente tem que propor uma solução, temos que ter projeto. Então o Ceará está entregue a essa bandidagem, ao crime, em todos os setores. Onde você anda, os municípios, as pessoas vivem assustadas. É todo mundo trancado dentro de casa, gladiado, e o bandido lá de fora. Solto. Aqui nós somos em Vila Velha. Aqui próximo, é uma terra... Eu me senti numa terra de guerra na Nicarágua, como eu fui. E o senhor conhece de perto tudo isso. Tudo destruído, a igreja, o mercadinho. Aí vem o governo, passa uma máquina, a população volta, mas sem ter luz elétrica, sem ter saneamento, dormindo no chão, sem ter mobiliário, sem ter dinheiro para botar uns tijolinhos para fechar a casa, porque ela está destruída. Totalmente. E aí você pergunta, todo mundo impressionado, as pessoas não têm coragem de dizer que o crime ainda está ali, e ficam... coagidos. Cuidado, não são culpados não, é porque o Estado tem que estar lá. O Estado tem que proteger. O Estado. É o Estado que lógico, tem que proteger. Não tem outra coisa. Esses nossos debates, eles pautam esses problemas e a gente fica ali avaliando possíveis cenários de solução. Esse fato que aconteceu na Acopiara mexeu mediaticamente com todo o Estado do Ceará, fora do Estado do Ceará, porque foram 2 erros. Primeiro, o governo não incinerou toda a droga. A Polícia Civil investigou, identificou, o senhor sabe melhor do que eu, mas a ideia é fechar o local, incinerar tudo, travar, acabar com tudo aquilo ali. Acabar com tudo ali, tudo. Né? E as provas, os documentos serem ali guardados para as investigações. E o deputado depois foi para desmontar o cenário. Todo. A gente conversando com as advogadas, principalmente a Carolina Siebra, que me acompanha nessa... Que vai estar aqui em breve, hein? Vai estar aqui em breve. Ela como entende muito mais direito que eu, disse que ele acabou com a cena do crime. Depois, se pegar o responsável, ele vai acabar com qualquer prova, porque foi adulterado o local do crime. Isso não pode. Né? Tirar uma fita zebrada, isolando aquele local do crime, né? Onde foi, ele encontrou celular, encontrou provas consistentes. Sim. Cadernos de anotações que deviam ser as pessoas que compravam, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso acabou. Não existe mais. E destruiu toda uma cena de um crime, ou seja, a pessoa que estava lá à frente daquela ação criminosa vai ter aí N situações para contestar uma possível julgamento. Qualquer advogado anula a acusação. Mas essa é a realidade que a gente encontra na segurança pública no Estado do Ceará. Nós temos uma polícia civil gloriosa, digna de todo o respeito os profissionais que ali estão, general, mas que infelizmente os níveis de investimento e de avanços para melhorar a polícia civil, eles não acontecem há muito tempo. Desde o governo Cid Gomes, que não existe investimento substancial significativo nas polícias civis. Na cidade de Fortaleza, por exemplo, são poucas delegacias abertas e as plantonistas muitas vezes só tem uma no final de semana. Como é que o senhor enxerga o papel da polícia investigativa no controle
das ações contra o crime e de que forma a gente poderia entender uma polícia civil mais efetiva? Primeiro, quando eu tive de secretário nacional de segurança pública, nós tivemos várias reuniões para fazer a lei do Marco Zero, tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil. Uma lei que desse um plano de carreira para os policiais civis, policiais militares e policiais penais. Porque você encontra uma diversidade num país federativo como o nosso e discrepâncias. A polícia do Distrito Federal ganha um absurdo. De Goiás está muito bem paga. A de São Paulo, daquele coisa, não está muito bem paga. A do Ceará não é bem paga. Então você não incentiva o profissional a se dedicar. Porque isso leva o profissional militar a fazer o bico, o famoso bico. Na folga dele ele vai. Então ele não descansa. Porque ele tem que completar o salário dele para sustentar a família. E ele já é uma pessoa que vive sob pressão. Nós temos uma preocupação muito grande com a saúde mental desse pessoal. Porque eles vivem sob tensão, a família, né? Então isso tudo faz um conjunto que nós, lá na Senasp, nós trabalhamos muito em torno da valorização do policial, era até PFPJ o nome do programa, era Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias. Nós temos percorrendo as principais capitais, levando casos de soluções, porque o índice de resolução de problemas da Polícia Civil é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. A média nacional me parece que não chega a 20%. Então 80% ficam sem solução. Fica ali e vira papel de borracha. Você tem estados melhores e estados piores. Aí varia muito com o prestígio que o governador dá, a atenção que o governador... Porque o governador é o comandante supremo das forças auxiliares. Então ele tem que ser um homem, um líder. Tem que incentivar o seu pessoal a trabalhar com medidas que protejam aquele pessoal. E isso não acontece no nosso estado. Porque eu tenho vários delegados que eu levei para trabalhar, 5 delegados de Polícia Civil que trabalharam comigo de uma forma excelente em Brasília. Delegados do Ceará. Nada, quando o senhor foi secretário nacional de segurança. O que é que se tem hoje de tramitação, por exemplo, no Senado Federal, para fortalecer as polícias? O senhor tem conhecimento disso? Não, polícias civis. Não tenho, inclusive eu converso muito com o senador Luiz Eduardo Girão, um dos melhores senadores que nós temos aqui, o nosso pré-candidato ao governo do Estado, e ele não... Tudo que se refere ao crime, parece que recebe um bloqueio tudo da oposição. Lento, né? É muito lento, e as pessoas, como aqueles que querem sempre vitimizar o bandido e culpar o policial militar ou o policial civil, eles fazem uma barreira. A gente estava até comentando de um caso lá no Rio de Janeiro, né? Que não pode, o cara estuprou. Então a gente tem que ser a favor da maioridade penal, reduzir para os 16 anos. Com certeza. Eu vejo muitos policiais penais e até agente socioeducativo, assim, em geral eu não posso usar nem um spray de pimenta lá, nesses estatutos FEBEM e tal. Por quê? Porque é menor, então não pode. E são às vezes mais violentos que o criminoso já maior. Porque se utiliza desse ECA, né, o Estatuto da Criança, que os defende para fazer e cometer essas bandidagens. General, segurança pública é um tema muito amplo e envolve também a questão preventiva. Todo e qualquer cidadão comum sabe onde o crime domina e atua. Qualquer cidadão que vive nas comunidades ou não sabe onde é que tem um tráfico de drogas forte, onde tem uma liderança do crime que ali toma de conta e manda na situação. Os serviços públicos geralmente são muito fracos nesses bairros, nessas localidades. O senhor citou a Vila Velha, nós estivemos lá fazendo uma matéria externa, nós estivemos ali também no nosso Moura Brasil, e a gente consegue perceber uma ausência grande de uma saúde forte, de uma educação com mais vagas, somente vagas em tempo integral, porque blinda a criança do crime, da ação do crime. Crime esse que tem recrutado crianças cada vez mais jovens, infelizmente. Perfeito. Essa defesa dos serviços públicos mais fortes é uma bandeira que o senhor traz com o senhor, até porque conhece de perto a realidade dessas comunidades. Ou seja, não é só repressão, né? Não é só repressão nem ocupação de espaço. Precisa desse fortalecimento dos serviços públicos. Com certeza. E só, Fábio, lembrando que nós estivemos na Lagoa de Porangabuçu e nossa primeira ação. Nossa primeira ação. Você lembra, né? Lá do Porangabuçu. Passa para o outro lado, passa para o outro lado, que não dá para vocês aqui, não. Então, só lembrando o fato que eu tive com o Fábio lá também. E realmente, nós tivemos na Senasp também um programa que nós chamamos Em Frente Brasil, em que nós pegamos os 5 municípios mais violentos do Brasil, um por região, para fazer um projeto piloto dessa minha ideia.
No Ceará, no Nordeste, era Maracanaú. Mas o governador, na época, não nos deixou fazer aqui. Não nos deixou. E aí eu tive que pegar um município do Nordeste, levei para Paulista, porque era o segundo mais violento do Nordeste, em Pernambuco. Pernambuco. Né? O que consistia esse Enfrente Brasil? 10 ministérios, 10. Nós mandávamos primeiro um pessoal para fazer um diagnóstico local de segurança. Qual é o problema aqui? Por que o município é tão violento? Por que no bairro X, por que esse bairro é mais violento que outros? Não, porque não tem iluminação pública, o saneamento básico não existe, os locais públicos estão todos degradados, a pracinha quebrada, está tudo... desestrutura total. A ausência do Estado total. A UPA não funciona, a escola também está toda pichada, quebrada. Então a gente fazia o diagnóstico local de segurança, via, não, isso aqui é do Ministério da Educação, isso aqui é saúde, isso aqui é previdência, isso aqui é infraestrutura, e fazia depois com o prefeito o contrato local de segurança. Olha aí. Para cada município um contrato, porque aqui vai entrar mais o Ministério da Educação, aqui vai mais... E sempre também a segurança, claro. A gente fazia um choque de 6 meses de segurança, baixava os índices de criminalidade, depois os outros órgãos vinham para manter. Porque, Fábio, entenda o seguinte, quem é que alimenta o crime? É a população. Por que a população alimenta o crime? Porque ela está desassistida, não tem emprego, não tem geração de emprego, né? Ela não tem saúde, não tem... E ela vê no crime a facilidade de ir começando como um fogueteiro, aquele que solta o foguete para usar da chegada da polícia, depois ele é uma mula que vai e entrega a droga e vai crescendo dentro da hierarquia do crime. Porque o Estado abandonou. Você falou em escolas. Nós tivemos Maracanã agora, o exemplo das escolas cívico-militares. Perfeito. São 13 escolas, 12 mais 1, vamos até usar o termo 12 mais 1, 12 mais 1 das escolas cívico-militares. Nós visitamos a escola Presidente Tancredo Neves, mas uma pintura de escola. Não tinha uma coisa pichada, tudo limpinho, os professores todos e monitores oriundos das Forças Armadas e Forças Auxiliares, com experiência nos colégios militares, que são pessoas de maior idade, mas bem tranquilos. A disciplina é tão grande que eu vi uma coisa que o diretor da escola nos mostrou, que para evitar que o aluno se ausente da sala de aula para ir ao banheiro, ele sai com a senha. O outro só pode sair depois que ele entregar a senha na sala de aula. Isso é disciplina, né? Disciplina! Formação. Os caras se levantam para receber o professor, cantam o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Uma escola que é um modelo. E em tempo integral. Entendeu? Então o aluno fica ali o dia inteiro, são incentivados as competições, tem abrigo esportivo, o esporte. Então ali está o conjunto do como deve ser uma educação. E tem governos que são contra o modelo de escola cívico-militar. Então a gente tem que... Então a solução é por aí, você dá à população condições para evitar que o crime vá lá e faça o recrutamento antes que nós, Estado, estejamos presentes. O senhor tocou num assunto importante e muito forte quando o senhor diz que o governador do Estado é a principal representatividade e é quem comanda as polícias. No Piauí, o governador do PT, até meu primo, Rafael Tágera Fonteles. E os índices de criminalidade vêm diminuindo porque ele investiu na polícia, capacitou, entendeu o que é logística de segurança e deixa os homens trabalhar. E os índices vêm diminuindo e o Piauí vem alcançando aí marcas importantes nesse sentido. Repressão policial. Como eu disse, todo mundo sabe que no Pirambu o crime domina, o tráfico de droga e as influências são pesadas. No Quixeramobim tem um povoado chamado Bonito, que de bonito só tem um nome. Só tem um nome. E as pessoas são escravas do crime lá. E se você percorre esses povoados, esses bairros, você não vê a presença da polícia. Você não consegue perceber durante um período de tempo, general, uma viatura, um raio de ação da polícia. E olha que o Ceará possui aquela polícia, até a gente comentando outro dia sobre aquela polícia do interior, aquele pessoal de Caatinga, daquele pessoal que trabalha da sede do município para os povoados. São os BEP, né? Os BEP. E que é uma polícia muito forte, mas que parece que não tem efetivo suficiente. E esse entendimento desses espaços que não são cobertos e que não tem uma ação mais efetiva precisa melhorar, porque a repressão é o primeiro momento.
Com certeza. Né? A gente tem índices que a ONU baixa, que é o número de policiais por população, 10 para cada 100 mil. Nós não atingimos nenhum índice mínimo aceitável em número de policiais para o número da população. Nem esse índice mínimo. Nós temos uma campanha muito forte pela imprensa e por alguns partidos do governo contra o policial militar. O caso de São Paulo agora. Um policial da Ronda, né? Da Rota, né? Da Rota, foi baleado e está tendo uma reação natural de procurar quem foram os autores daquele crime. Ontem balearam alguns, e um dos pré-candidatos ao governo do Estado já disse que está tendo uma verdadeira chacina da Polícia Militar de São Paulo, procurando descaracterizar uma atuação policial repressiva por um fato que é grave para mim. Sim. Hoje tentaram roubar uma pistola de um policial militar. O cara por trás tentou agarrar o policial, o outro veio e matou. É legítima defesa. É legítima defesa. Então a gente não pode ser contra o policial militar que está ali cumprindo o seu dever. E mais um negócio, a redistribuição geográfica da estrutura da Polícia Militar e do Civil deve ser repensada pelo governo do Estado, porque esses batalhões estão lá há anos. E o crime ele é fluido, ele varia. Então ele já mudou. Então, a Copiara, que tem um destacamento só, será que não já teria que ter um batalhão ou uma companhia? Um destacamento é um cabo e 4 soldados, um sargento e 4 soldados. Não pode, não tem como. Como é que ele ia fazer a segurança daquela extensão de 3 Castelão? Que o pessoal a parte plantada de. Não tem como ele fazer. Não tem como. Então você precisa pensar no governador do estado, como você muito colocou bem, se ele não for um líder, se ele não se preocupar com isso. E outra coisa, o secretário de segurança tem que ser alguém da área. Não vai me importar secretário de fora, que já foi do Espírito Santo, já foi do Rio de Janeiro, eu conheço, é um profissional excelente, mas não conhece as mazelas do nosso estado. Não conhece, não sabe peregrinar. Não sabe o que é peregrinar, ele não sabe estado. Dentro do nosso estado. Então você tem gente boa aqui, não precisa importar isso aí. Concordo. Né? General, em 2015 para 2016, eu trabalhei diretamente num projeto chamado Ceará Pacífico, do governo Camilo Santana, se não me falha, o primeiro governo Camilo Santana. E ali naquela construção eu trabalhava na assessoria técnica de um deputado estadual e nós apresentamos algumas sugestões que era exatamente estreitar os espaços da polícia com a polícia mais efetiva, era mais especializada, era o raio, diminuir os espaços do raio, fazer com que ele possa estar presente em áreas de menor porte, como a Copiara, por exemplo, é um município de médio porte, e só tem um destacamento pequeno lá, com poucos profissionais. Uma outra ação foi a criação desses boxes da Polícia Militar móveis. A ideia que a gente sugeriu era que fossem pequenos furgões que pudessem circular os bairros, né? Porque, como o senhor mesmo disse sabiamente, o crime ele se movimenta. O crime ele não fica só na Barra do Ceará, ali naquela área do Barra do Ceará, Vila Velha, não, ele circula. E essas estruturas móveis, elas deveriam circular, eram pequenos xadrezes, pequenos. Isso foi aproveitado parcialmente, porque existe um negócio chamado burocracia legislativa. Não interessa muitas vezes ao governo ter esse tipo de despesa, porque é despesa. Eu tenho que aumentar o efetivo policial, eu tenho que criar as estruturas móveis para que a coisa funcione. Precisa aumentar a polícia, o raio também, chamar mais profissionais, é uma polícia capacitada, diferente, que ganha um pouco mais, isso tudo é custo. E parece que não interessa para esse governo avançar. Essa tramitação, ela seguiu, e só aconteceu essa história dos trailers. Então hoje a gente roda e vê trailers da Polícia Militar em alguns pontos. Não são móveis, são fixos. A ideia era que eles fossem móveis. Então a burocracia atrapalha os avanços. E por outro lado, o crime não tem burocracia. O crime não tem tramitação. O crime tem suas regras próprias, seu tribunal próprio, e ele está cada vez mais organizando, ocupando os espaços que deveria ser ocupado pelo Estado. Nas comunidades, quem percorre as comunidades, a gente percebe facilmente essas chamadas areninhas com disputas territoriais ali para quem é que vai utilizar a areninha, quem é que vai ter a vaga na escola. Porque existe domínio.
domínio. Uhum. Quando o Estado é ausente, quando o Estado é fraco, o crime avança. Uma nova visão de gestão nesse sentido. Como é que você vê mudar isso, mudar essa rota negativa que o Estado percorre, uma rota lenta? Como é que você enxerga um choque de gestão na segurança pública? Olha, as medidas têm que ser tomadas urgentemente. Esse choque que você fala é necessário. Nós sabemos que o governador tem que ter uma maioria na Assembleia para aprovar algumas medidas. Mas se cumprir o que já está na lei... Já é muita coisa. Já é muita coisa, já dá para fazer mais ou menos o que você colocou. Essa ideia dessa polícia móvel é muito interessante, porque você vai estar sempre com um trailer desse em algum município, fazendo a presença para a população ver. E o bandido vê, olha, aqui tem polícia. Aí ele passa 10 dias aqui, 10 dias ali, vai se movimentando. Isso até dá uma ideia que aumentou o efetivo. Que aumentou o efetivo. Então, é uma ideia muito boa. Dá para implantar? Dá para implantar. Porque eu acho que nenhum deputado estadual vai ser contra uma medida dessa, porque até ele vai perder voto. Com certeza. Dentro de hoje, a segurança pública é o principal tema para essa eleição de 2026. No Brasil inteiro e principalmente no nosso estado. Então é importante. E tem medidas, sim, por exemplo, termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Quando o policial pega um crime simples, som alto, perturbando depois das 10 horas, briga entre marido e mulher, ele tem que levar para a delegacia. Esse policial que estava fazendo vai passar de 8 a 10 horas esperando, porque é um escrivão só, dependendo do horário, normalmente à noite, para fazer o TCO. Por que não liberar o termo circunstanciado de ocorrência para que o policial faça para esses crimes de menor montante, né? Então é uma coisa simples. São ações simples. Simples para fazer. Você pega uma guarnição inteira. Uma guarnição inteira. Você faz a burocratização de um serviço que é assim. Ah, não, houve um homicídio, um feminicídio, não. Aí é outra coisa, né? Então a gente tem que saber fazer isso. Muitos estados já fazem isso, né? Os estados que estão mais Santa Catarina, Goiás, né? Minas Gerais. Então a gente tem isso aí como uma coisa simples de fazer. A integração da Polícia Militar com a Polícia Civil, entre as polícias civis, o trâmite da inteligência, o bandido mata aqui e corre para outro estado. Aqui no nosso caso, tem a divisa da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão. Mas por que a gente tem estados tão seguros como o Piauí é? E nós aqui temos todo esse problema. Há uma conivência, e eu sempre digo isso, essa mistura explosiva de política com crime organizado. Então o Ministério Público do Ceará falou, e eu repito, 50 municípios já têm suspeitas de que o prefeito foi eleito com o dinheiro do crime. Nós tivemos o caso de Santa Quitéria. Santa Quitéria e o Pindoretama. Então a gente está vendo a coisa acontecer. E o judiciário que prende e solta, nós temos que ter um judiciário mais... Cumprir o que está escrito. Eu lembro quando eu era secretário nacional, o ministro Sérgio Moro fez um projeto de lei anticrime, que era para dizer assim, o crime não compensa. Foi preso, tem que pagar pelo crime. Então não tinha saidinha, não tinha progressão de pena, não tinha regime diferenciado porque o cara era universitário ou não. Era um crime. Se eu mortei, eu posso ser um funcionário público ou posso ser um simples catador de lixo, a pena tem que ser a mesma. Então não pode ter essa diferença. O que o Brasil faz é que o crime compensa. Você comete crimes absurdos, aí você tem a progressão de pena, você é réu primário, você é isso, você é aquilo. A gente vê, os casos estão aí. As pessoas já estão soltas após ter mandado matar pessoas ou após ter feito o próprio homicídio. Aí tem uma série de outros artifícios que os advogados utilizam. Vão buscar por ali na lei. E você viu agora a coisa dos advogados que eram pombo correio, né? Estourou aqui de novo, outro problema. Então todo dia é uma tragédia diferente aqui no nosso estado. E o interessante é que essa iniciativa foi em 2016 que nós pensamos nessa ideia. Era o Ceará Pacífico, né? O Ceará Pacífico, e aí a gente foi traçar ali as contribuições, né? Contribuições essas que não saem do papel, né? Pela burocracia e por achar que vai estar ali infringindo a ordem que o crime representa, infelizmente. Nas suas ações de redes sociais, o senhor falou sobre guarda municipal, as guardas civis metropolitanas. Eu considero as guardas civis como a primeira ação de segurança. Os municípios precisam se organizar no sentido de criar ali
as suas guardas? Como é que você entende as guardas civis nos municípios? São fundamentais. Como você disse, é a primeira instância da segurança pública, é a Guarda Civil Municipal. Então, quando secretário nacional de segurança pública, eu notei que muito prefeito não sabia ainda. Não sabe nem por onde nem começar. por onde começar. A minha pode ser armada, não pode ser armada. Então nós criamos no Senasp, baseado no modelo do livro de defesa, o livro branco de defesa do Ministério da Defesa, que dá diretrizes para as Forças Armadas em todo o Brasil, citando regulamento, legislação para a organização da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eu fiz o livro azul de defesa, porque o azul é a cor da Guarda Civil. Sim. O livro azul de defesa, eu tenho cópias, se qualquer prefeito quiser eu distribuo, dizendo tudo o que ele tem que fazer para criar a sua Guarda Civil Municipal. Dependendo da população, do número de habitantes, ele pode ter uma Guarda Civil armada ou não. Isso está tudo escrito na legislação. E qualquer município pode ter sua guarda. Qualquer município pode ter sua guarda. Do tamanho, pode ter um tiro de guerra, que é só ele dar um PNR, um próprio nacional, para o Exército colocar um tiro de guerra. O tiro de guerra é uma apresentação militar que vai estar naquele município. Não atrapalha o cidadão, porque ele é um serviço especial que é de 5 da manhã às 7 da manhã. Legal. Pode ir para o trabalho e tem ali 20, 30 soldados do Exército armados com fuzis, ajudar até numa solenidade, numa limpeza de praça, né? Para tudo isso. Ou seja, uma presença forte. Nós tínhamos um dos grandes tiros de guerra em Sobral, o prefeito acabou com o tiro de guerra. O Ivo Gomes é um problema, né? O Ivo Gomes é um problema. Medidas como essa, com certeza, facilitam a vida do cidadão, do empresário. O empresário está sofrendo muito com a insegurança. Nós conhecemos ali a Associação Comercial do Ceará, o senhor é amigo da Associação Comercial do Ceará, e a principal queixa, general, é exatamente isso. Muitos empresários querem ampliar, querem abrir filiais de suas lojas, de suas farmácias. Um abraço para o meu amigo Deus Maqueiroz. Mas, muitas vezes, não podem, porque o próprio crime não permite. Não permite. Então, o empresário está sufocado. No nosso querido Pirambu, ano passado, houve um homicídio de um empresário, a coisa mais triste que a gente pôde vivenciar. Na cidade de Fortaleza, porque o cidadão não queria se render ao crime. Então o cara gerava emprego, o cara gerava renda, a circulação financeira no bairro existia muito por conta desse mercantil dele, e ele teve sua vida ali ceifada, tirada por um bandido que não tem medo do crime. A questão da idade penal, eu sou totalmente a favor que se diminua. Eu tive a oportunidade triste de ver um menino de 12 anos matando uma pessoa perto da gente, lá na Rosalinda, no movimento de campanha. O cara puxou uma famosa garruncha, 12 anos. Aí o cara que tem 12 anos sabe matar, ele deveria também saber responder pelos seus crimes. E matou o cidadão na nossa frente, isso em 2012, numa campanha. Então são ações como essa, General Teófilo, que a gente se depara todo dia, a sociedade sofre, o povo de bem sofre com isso, e é muito bom ter uma voz como a sua, de que conhece segurança pública, que conhece, até porque trabalhou na Secretaria Nacional de Segurança e conhece as realidades de todos os estados, e aqui de uma forma mais especial, porque vem percorrendo o estado do Ceará, num trabalho de pesquisa, num trabalho de identificar no olho as crises e as situações. Qual é o recado que você deixa aí para a nossa sociedade e para o nosso empresário dessa realidade, e de que forma a gente pode trabalhar para pensar em dias melhores? Olha, eu queria deixar o recado para toda a população do estado do Ceará, que agora no próximo mês de outubro nós vamos ter eleições, e que pensem antes de votar. Não vão simplesmente votar porque estão recebendo dinheiro, um benefício ali, porque baixou o índice da criminalidade, porque houve um acordo do Comando Vermelho entre as facções para reduzir, para não prejudicar candidato A, B ou C. Votem em quem tem projeto, tá? Quem está querendo se entregar ao povo do Ceará por 4 anos, para que seu problema lá no interior, lá na periferia, seja resolvido por gente séria, que não é o político profissional, é aquele político que está para servir ao povo e não para ser servido pelo povo. Então me admira muito algumas pesquisas, dando pessoas que lá em cima, que estão envolvidos
em corrupção, gente. Eu fico assim assustado quando eu vejo políticos antigos, corruptos, e com esse prestígio que tem o povo do Ceará. Nós somos um povo inteligente. O Ceará, o cérebro do cearense é muito bom. Os melhores aprovados no ITA, no IME, essas pessoas, e revela que nós somos uma população, um Estado que tem tudo para ser um Estado grande. Pensem duas vezes, não dê o seu voto a qualquer um, dê a voto a quem tem projeto, quem quer melhorar a vida de vocês na ponta da linha, quem pensa no exterior do Estado, quem pensa na periferia. E nós que estamos aqui nessa luta, pensamos assim, junto como vocês, queremos um Ceará melhor, teremos que ter orgulho de ser cearense novamente, porque a gente tem cearenses de expressiva notoriedade que são corruptos. Então o cara conhece pela cueca, pelo não sei o quê, são coisas que ficaram marcadas. Então vamos fazer uma análise dos candidatos e vamos votar com clareza e com consciência. O seu voto é muito importante. Bom, Ideias em Foco CE, com mais um debate importante. Meu amigo General Teófilo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E esse programa é gravado nos estúdios do Marcelo VIP, Ideias em Foco CE no YouTube, no site. E o nosso programa chega em todo o estado do Ceará, através dos grupos da União dos Vereadores e Câmara do Ceará, radialistas do Ceará e comunicadores independentes. Esse é o Ideias em Foco, sempre trazendo o bom debate para que você que está em casa possa assistir, formar opinião e entender que as mudanças estão aí na consciência de cada um e na força do voto. Fortalecendo as empresas, fortalecendo as classes produtoras, o Estado cresce. O Brasil cresce, gerando emprego, renda e aí crescimento econômico. Fábio Tágera, Marcelo VIP, ideiasemfoque.com.br, Ideias em Foco CE no YouTube.